meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, vocês devem estar pensando o que essa doida tá fazendo aqui no YouTube. Realmente, não vou dizer que é uma aventura porque foi tudo friamente calculado. Acho que eu decidi realmente na verdade, entrar de cabeça nessa nova fase, né? Então eu espero contar muito aí com a ajuda de vocês. Então, se você tá nesse vídeo aqui, é por algum motivo, então já deixa o seu like, manda para um amigo que você acha que precisa estar aqui também presente e se inscreve no canal. Meu nome é Bárbara, tenho 27 anos, sou empresária, mãe, mas resolvi aqui vir até o YouTube com o intuito de trazer um pouco da minha experiência sobre empreendedorismo, já que por trás de tudo eu já tento ajudar e aconselhar os meus amigos, então por que não estar aqui e poder chegar até mais pessoas e passar toda a minha experiência, que não é muita, viu? Mas eu acho que a gente pode trocar muita ideia aqui, trocar aprendizados, podemos aprender todos juntos. Então nesse primeiro vídeo, quem me acompanha lá no Instagram já sabe que algumas pessoas têm interesse em saber um pouco mais sobre a minha história, uma história de vida que acho que tem alguns ensinamentos, como qualquer outra história, toda história tem um ensinamento, mas eu acho que na verdade eu resolvi compartilhar isso com vocês porque eu tive muita procura, né? O pessoal querendo saber como eu fiz para superar tantas coisas que eu passei, e aí esse primeiro vídeo é para contar sobre um pouquinho da minha trajetória. Sou lá na minha infância, nós tivemos uma infância muito pobre, não vou dizer humilde porque pobreza e humildade são palavras muito diferentes. E eu tenho um irmão, né? Meu irmão tem uma diferença de quase 2 anos de idade comigo. E minha mãe, uma mãe solteira e trabalhava numa casa de família, ela teve também uma infância muito pobre, e aí isso também tomou conta aí da minha infância e da infância do meu irmão. Mas apesar de tudo, apesar de toda essa dificuldade, a gente nunca passou fome, graças a Deus, mas sempre foram tempos muito difíceis, né? E eu acho que desde quando eu era bem novinha, eu nunca me contentei em viver naquela situação, né? Eu não aceitava aquilo pra mim. Meu sonho de princesa era ir pro shopping, eu amava ir pro shopping já com 2 anos. Tem até uma foto aqui que ilustra isso um pouco. Eu separei algumas imagens para poder mostrar pra vocês um pouquinho da minha infância. E eu tenho alguns tios que falavam que era só me ver que eu falava, babá, quer ir a shopping, porque eu sabia que os meus tios iam me levar. E dessa forma a gente foi crescendo. Teve uma fase da minha vida em que eu não morei com a minha mãe, morei com alguns tios que eram de consideração até, né, não tinham um vínculo sanguíneo, mas eles me criaram e eu sou muito grata a eles também, porque sempre acreditaram no meu potencial, sempre me incentivaram muito. E aí, enfim, eu não aceitava aquela situação pra minha mãe. Na verdade, assim, tudo começou, pra que você possa entender melhor, num evento que nós fomos, eu e o Nicolas. Nicolas é o meu namorado, noivo, a gente mora junto. Tudo começou quando a gente esteve aí no evento do Protagon, lá do Wendel Carvalho, e isso foi uma chave de virada muito importante pra gente. Nos fez ressignificar muitas coisas que, na verdade, a gente interioriza, fica lá guardadinho, e aí isso interfere muito em quem a gente é, nas nossas tomadas de decisões, nos nossos caminhos em que a gente decide trilhar ou não. Então, eu me encontrei e resolvi realmente compartilhar tudo que eu aprendi, o que eu venho aprendendo, porque a partir dessa chave de virada, muita coisa vai acontecer. Então eu quero já começar a preparar vocês para uma nova etapa e uma caminhada junto comigo, fechou? Então lá na minha infância, onde a gente teve uma infância muito pobre mesmo, até trouxe algumas imagens para ilustrar, essa era a frente da casa da minha mãe. Na verdade não era uma casa dela, mas era um lugar onde ela morava, né, trabalhava de favor para uma família, morava de favor nessa casa porque trabalhava para uma família. E eu sempre tive uma relação muito difícil com a minha mãe, muito difícil. E eu costumava dizer para as minhas amigas que eu até sentia uma invejinha, assim, né, de ver a mãe chamando elas de filha. Eu nunca escutei isso da minha mãe, filha. E pra mim essa palavra, nossa, eu queria tanto ter escutado dela.
Mas por um bom tempo da minha vida, por anos, eu acredito, eu esqueci muitas coisas boas que minha mãe fez pra mim. E lá no Protagon eu pude ressignificar isso e resgatar memórias que foram muito importantes na minha criação. A minha mãe nunca deixou faltar nada pra gente, mesmo sendo muito pobre, né? Mesmo passando por muitas dificuldades. Até essas fotos aqui, ó, que toda criança provavelmente deve ter em sua casa, né? Eu tenho vários quadros desses, vestida com várias roupas, que eram aqueles fotógrafos que iam na escola, né, pra vender isso, e mesmo sem ter condições ela fazia. Bolinhos de aniversário. Eu e meu irmão somos do mesmo mês de dezembro e a gente sempre teve um bolinho de aniversário para receber os nossos amigos. Ela dava um jeito para tudo. E eu aprendi que tudo que ela fez por mim, seja algo bom ou negativo, me fez ser o que eu sou hoje. Então eu devo ser grata e honrar minha mãe por isso. E eu acho que eu nunca apesar assim de tanta dificuldade, eu tenho certeza que meu irmão também pode confirmar isso. Nós tivemos uma infância muito feliz, a gente se divertia com pouco. Nós participamos da geração raiz, né? Aquela que andava descalço, que jogava bola, que empinava pipa. Não desmerecendo a geração de hoje, mas a gente sabe que a tecnologia toma um pouco, né, da infância hoje em dia e era muito bom. Eu tenho até uma foto aqui. Eu e ele, com a minha mãe, a gente viajava de um bairro até outro a pé. Pra gente era super divertido a felicidade dessas crianças aqui, correndo na terra. E era uma caminhada longa, era uma estrada de chão mesmo. E a gente tava lá sempre feliz. Íamos todo final de semana visitar meus tios. E foi... A minha infância foi passando, né? Foi entrando na adolescência. Fui uma adolescente difícil de lidar, né? Porque eu justificava muito os meus erros, a minha rebeldia por não ter a presença do meu pai, pelas condições que minha mãe não tinha também. Enfim, dei trabalho pra caramba. E aí eu tive a oportunidade, né, de morar com esses tios, que são muito importantes pra mim. Inclusive, quero mandar um beijo pra eles, Débora e Pedro. Eles fizeram parte da minha criação também, então eu tenho coisas muito boas que aprendi com eles e vou carregar pra sempre. E aí voltei a morar com eles na minha adolescência e comecei a trabalhar com eles lá pelos meus 14, 15 anos, numa casa de ração, banho tosa. E eu ia pra escola de manhã e de tarde tava lá, e final de semana tava lá também, amava trabalhar. E aí com 16 anos engravidei. E aí engravidei de um relacionamento que não tinha muito tempo, né? Era um relacionamento bem infantil, a gente até tentou dar certo, mas aí algo bom a gente tira disso. O Vicente veio também como uma transformação na minha vida. Foi algo que me trouxe maturidade, responsabilidade, mesmo que na marra. Eu acredito que se eu não tivesse tido ele, eu não seria hoje quem eu sou. Então tudo é um presente. O Vicente foi um presente pra mim. E aí passamos por muitas coisas juntos. Não dá pra contar tudo pra vocês, senão vocês vão ficar essa chata, não cala a boca. Mas a realidade é que realmente ele veio pra transformar minha vida, pra me trazer responsabilidade, maturidade. E de verdade a gente aprende um amor verdadeiro que nos faz enfrentar tudo, né? Quando o Vicente tinha 10 meses, eu voltei pro mercado de trabalho. Fui trabalhar numa loja de bolsas, né, carteiras, enfim, como vendedora. Nossa, e eu gostei também, porque eu acho que eu sempre gostei de me sentir útil, né? Então eu fui pra loja muito feliz de poder ter a oportunidade de trabalhar. E aí tem aquele problema do CLT, né? Que, gente, não tô aqui pra falar mal do CLT. A gente precisa, né, desses empregos. Mas tem algo que também, assim, tinha aquela experiência de 45 dias. Eu com um filho pequeno, amamentava ainda, então a minha vida ficou uma loucura maior, né? Casa, filho, trabalho, e passa na casa de babá e pega filho e leva o filho pra creche. Então, e aí eu adoeci no trabalho, passei mal. Fui pro hospital, tal, peguei um atestado e quando eu voltei, infelizmente, não tinha passado na experiência porque precisei faltar. E fiquei muito triste, chorei muito. Foi uma coisa que eu queria muito estar trabalhando, né? E aí, enfim, arrumei um outro emprego, fui trabalhar no banho tosa. E aí, por esse banho tosa, eu passei pela experiência de não ser registrada. E eu fiquei muito triste
porque a gente se apega, né, na carteira de trabalho. Quero ter um registro, quero. E hoje eu até entendo, hoje como empresária, talvez a visão da proprietária lá do Ventosa, né? Talvez ela fosse MEI, não pudesse registrar tantas pessoas, ela já tinha uma funcionária. E ela me pediu, Bárbara, paciência. E eu agoniada, eu quero registro. Trabalhava muito lá também, saía assim, cheia de pelo de cachorro. Mas eu gostava, né? Sempre gostei de animais. Enfim, a Laisla, minha amiga, me chamou, ela sabia que eu tava sofrendo no Ventosa lá. Ela falou, amiga, eu vou te colocar aqui na empresa, e era um instituto educacional. E aí eu comecei logo na mesma semana, e acho que também foi uma chave importante pra mim, porque foi aí que eu comecei a me sentir valorizada dentro da empresa. Era um lugar legal, a gente tinha um bom relacionamento todo mundo ali dentro, a empresa proporcionava momentos legais pra gente, né? E eu acho que isso é importante, a gente ter esse olhar pro funcionário. Então eu me senti ali muito especial e tinha um relacionamento bom. E aí os anos foram passando, se eu não me engano, fiquei quase 4 anos aí nessa parte administrativa, comecei na recepção. E eu já gostava dessa comunicação com o público, sempre fui comunicativa. E aí tive a oportunidade de ir para as vendas. Eu quis? Não quis ir para as vendas, porque eu não me sentia capaz de estar nas vendas. Eu não via isso em mim. Só que eles enxergaram isso, né? Essa comunicação que eu tinha, esse jeito de lidar com o público. Eu sempre gostei de falar com as pessoas. E aí eu acabava vendendo sem nem perceber, né? Um aluno ia lá buscar um certificado, eu já tava lá enfiando uma venda no aluno e nem ganhava nada pra isso. Então eu recebi essa oportunidade de ir pras vendas. E eu neguei, falei, não é pra mim não. Imagina ficar brigando com o vendedor, né? E a minha mesa, meu escritório, apegada ao CLT. E graças a Deus ela insistiu, ela falou, não, Bárbara, vai, a sua mesa vai continuar aqui, se você não gostar, você volta. Me deu 3 meses pra eu participar dessa experiência com vendas e foi a melhor coisa na minha vida, assim. Eu pude conhecer gente nova, eu andarilhava por São Paulo, ia pra todos os lugares. E aí eu trouxe a minha mãe pra morar comigo, pra poder cuidar do meu filho, então quis salvar minha mãe também, né, que talvez isso fique para um outro vídeo sobre a gente querer salvar as pessoas da realidade em que elas querem viver. Enfim, tive a oportunidade de vir para a Baixada, né, eu sou de Mogi das Cruzes, nascida e criada, tive a oportunidade de vir para a Baixada Santista e dar seguimento a essa área de vendas, né, expandir. A gente já estava trabalhando direto para uma faculdade. E aí eu vim com a cara e com a coragem. Fui muito criticada, eu acho que a gente não deve se apegar às críticas construtivas de quem nunca construiu nada. As pessoas me chamavam de louca. Imagina você sair da sua cidade e largar tudo, como se eu tivesse alguma coisa, não tinha nada. Largar tudo, seus amigos, enfim. E eu vim, depois eu trouxe minha mãe e meu filho, nós moramos em Bertioga, Guarujá, Santos, Cubatão, até a gente conseguir se encaixar e se encontrar. Em 2020, eu e o Nicolas estávamos aí passando, né, por uma conturbação toda dessa pandemia louca. Na verdade, a gente ainda não morava junto, né, mas nas vendas dentro, eu ainda trabalhava como uma vendedora da faculdade, ainda não tinha um CNPJ ainda. Mas eu fui lá e fui vender açaí, porque as coisas ficaram difíceis, tudo fechou, não tinha mais curso presencial, a gente não tinha curso EAD ainda. E aí eu falei, caraca, o que eu vou fazer? E aí fui vender açaí. E aí deve ter uma galera aí que tomou meu açaí. E como tudo, assim, na minha vida eu gosto de fazer com amor, o açaí também foi muito, muito elogiado. Eu fazia açaí, salada de fruta com cupuaçu, tinha tudo. E mais uma vez eu ali tentando empreender. Eu parei de vender açaí, tive que tomar essa decisão, né, de parar e seguir com o meu sonho, que era, eu sempre tive essa vontade de abrir o meu próprio instituto, depois que eu entrei realmente para as vendas da faculdade. Mas para mim parecia um sonho muito distante, e mais uma vez eu funcionei ali sob pressão, né? Abre seu instituto, e aí fui lá, não tinha dinheiro para abrir a empresa, porque a gente precisa, né, de um capital,
eu não me planejava, eu era uma pessoa muito desorganizada financeiramente. E aí, com a cara e com a coragem, novamente, eu fui lá com o apoio do Nicolas, nós assistindo o Wendel Carvalho, né, um curso dele ali gratuito, aquele gratuito, e nós decidimos mudar de vida. E aí nós escrevemos as nossas metas e colamos no teto. Tinham várias metas, né, mas nós conseguimos realizar 3 delas que eram muito importantes pra gente, que era abrir o meu CNPJ, mudar de casa, porque nós estávamos em uma casa onde quando chovia entrava água na garagem, alagava ali, as coisas de escritório ficavam tudo na garagem. Quem me acompanha lá do comecinho também sabe que meu primeiro escritório foi na garagem e eu não tinha nem CNPJ ainda. E comprar um carro, né? O Nicolas vendeu o carro dele, aí a gente tava também sem carro há um tempo e a gente queria muito comprar um carro novamente. E aí, em menos de um ano, a gente conseguiu realizar essas metas. A gente passava noites em claro, estudando, e acho que a determinação, a força de vontade e a união, porque a gente é muito parceiro, então a gente sempre sonhou junto, né, de realizar junto e de correr atrás junto, e ele sempre me apoiou muito, me deu muita força, e a gente conquistou, assim, muitas coisas legais e muita coisa ainda tá por vir. Então, a chorona aqui só tem isso a dizer. Eu acredito muito que todo mundo é capaz. Se eu conseguir, e assim, eu não consegui chegar nem na metade do caminho ainda dos planos que eu tenho pra mim, pra minha vida, mas eu vejo tanta gente infeliz no seu trabalho, tanta gente infeliz e replicando essa infelicidade na vida de outras pessoas, porque se você não é feliz no que você faz, talvez você escolheu uma profissão porque o seu pai queria, talvez você trabalhe em um emprego porque você acha que é o que tem pra você. Eu tô aqui pra dizer que existe um mundo de possibilidades. Que merda! Eu não queria chorar. Eu me maquiei pra estar nesse vídeo. Eu não queria chorar. Mas eu acho que tudo que eu vivo com muita intensidade, mas eu também sei que hoje eu posso controlar as minhas emoções, então isso é surreal. Eu sempre achava que se eu sou estressada, se eu sou nervosa, isso fica pro próximo vídeo também, tá? Sobre controle emocional. Mas se você tem um sonho, independente do que seja, cara, tudo depende de você. Tudo depende de você. Pode ser. E assim, acho que, sonhar é de graça. Por que você vai sonhar pequeno? Sonha grande mesmo, sabe? E não tenha vergonha de correr atrás dos seus sonhos. As pessoas vão te criticar você fazendo ou não. As pessoas vão apontar o dedo pra você fazendo ou não. Então faça. Faça e dê motivo pra que as pessoas falem de você. E independente do que seja, eu acho que eu perdi as contas de quantas críticas eu tive, e principalmente das pessoas em que a gente espera apoio. Então não espera apoio de ninguém, porque quando você espera que a pessoa te dê uma palavra de incentivo, sendo que a pessoa não tá com a mesma visão que você, não tá vivendo a sua realidade, sabe, isso só te frustra, isso só te põe pra baixo, isso só te desanima. Então eu caí na minha real, eu falei assim, por que não ajudar essas pessoas? Por que não mostrar pra elas qual foi? Porque as pessoas acham que tem um segredo, né? Uma fórmula mágica pra você alcançar o sucesso. E o sucesso é uma construção e é um processo. Todos os dias, quando você acorda e você decidir dizer sim pra você, pro seu sonho, você já tá construindo seu sucesso. Tem o Instituto Educacional que, graças a Deus, a gente conseguiu abrir, e em pouco tempo eu consigo ver o crescimento dele, eu consigo ver coisas que eu aprendi e que eu não tive ninguém pra me ensinar, não. Eu não sabia nem que taxas eu tinha que pagar. Quando eu abri o CNPJ, eu era leiga de tudo, e graças a Deus a gente tem aí as meninas da Towers que cuidam das nossas empresas. Aí eu e o Nicolas em conjunto abrimos a Dom Joias. Inclusive, né, segue lá Dom Joias pra você poder comprar suas peças. E aí agora estamos em rumo à terceira empresa,
E eu tenho certeza que tudo é uma construção, tudo é um processo, mas depende de você, depende de qual é o preço que você quer pagar para realizar o seu sonho. Eu recebi uma pergunta hoje na caixinha de perguntas lá do Instagram, se empreender é fácil. E aí, para finalizar, só quero dizer para você que se fosse fácil, todo mundo faria, né? Então, depende do que é fácil para você, porque quando você tá disposto a pagar o preço para realizar o seu sonho, não tem assim uma coisa impossível. Escolham viver a vida que vocês realmente sonham e podem contar comigo para o que vocês precisarem. Se você ainda não me segue no Instagram, pode seguir aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Pode seguir lá no Instagram e acompanhar lá. Eu também sempre compartilho tudo da minha rotina com vocês. E é isso. Beijo grande. Não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like, tá bom? Até o próximo vídeo.